Oiê, meu nome é Marina e junto com os meus colegas Carolina e Guilherme, vamos falar sobre termodinâmica em sistemas biológicos, abordando seus mecanismos de regulação de temperatura e também a interdisciplinaridade da física com a biologia. Essa videoaula foi feita para a disciplina de Física para Ciências Biológicas da UFRGS. Então, primeiro, a gente vai começar com um questionamento, que é: você já se perguntou como o nosso corpo mantém a temperatura independente do ambiente estar fazendo frio ou calor? Durante essa videoaula, nós vamos explicar exatamente o que tu precisa saber para responder esse tipo de pergunta. Afinal, o que é a termodinâmica? Ela é centrada na relação entre três pilares: a energia, que é a energia total de um sistema, o calor, sendo a energia em transição de um sistema para outro, e a temperatura, que é o indicador, a medida da agitação das moléculas do sistema. E assim, a temperatura busca entender como que a troca de calor se transforma em movimento e energia. Já parou para pensar como que esse calor é produzido? A resposta está em dois processos: a termogênese, que é a produção de calor, e a termólise, que é a perda de calor. O nosso corpo, assim como uma máquina térmica, precisa equilibrar constantemente esses dois lados da balança para manter a temperatura estável. Quem comanda esse equilíbrio é o hipotálamo, uma região do cérebro que age como um termostato biológico. Quando expostos ao frio, os animais, incluindo a gente, produzem calor corporal de duas formas principais: pela contração muscular, que é a termogênese mecânica, ou por reações bioquímicas exotérmicas, aquelas que liberam calor, liberam energia térmica, que a gente chama de termogênese química. A termogênese mecânica é aquela famosa tremedeira do frio, o calafrio. É uma contração involuntária dos músculos, resultado de uma atividade nervosa descontrolada. Embora desconfortável, essa resposta rápida ajuda a gerar calor imediatamente. Agora, a termogênese química é mais lenta, mas essencial para a manutenção da temperatura do corpo a longo prazo. A principal fonte de energia térmica desse processo é a gordura, o tecido adiposo. Esse tecido converte com facilidade a energia estocada em calor, sendo vital para os organismos homeotérmicos, aqueles que mantêm a temperatura constante, como a gente. Partindo para a termólise, o corpo animal pode perder calor por quatro mecanismos diferentes: pela evaporação da água na pele e nos pulmões, que normalmente corresponde ali a 20-25% da perda total de calor; por radiação, responsável por cerca de 60% da perda de calor corporal, quando a pele ali absorve o calor do corpo e dissipa na forma de raios infravermelhos; por convecção, através da transferência de calor pela movimentação de massas de fluido, como o ar; e por condução, quando tem contato direto entre o corpo e uma superfície mais fria, como quando a gente toca em uma superfície metálica. Então, como já dito antes, o controle da temperatura é mantido pelo hipotálamo, que mantém o equilíbrio entre a produção e a eliminação de calor. Ele controla a termogênese por meio de sinais químicos para a produção de hormônios que aumentam o metabolismo. E o calafrio, que eu comentei, se dá por meio de uma via elétrica e nervosa direta, em vez de usar hormônios. Já a termólise, ela é regulada principalmente por meio da vasodilatação, que é o aumento do fluxo sanguíneo na pele para dissipar calor. Dinâmica explicam como a energia térmica atua em diferentes sistemas. A Lei Zero define que, quando corpos de diferentes temperaturas interagem entre si, há sempre uma troca de energia até que se atinja um equilíbrio térmico. A primeira lei define o princípio da conservação de energia de um sistema, que não é possível perder nem ganhar energia, mas sim transformá-la. A gente pode gerar trabalho ou aumentar a energia interna desse sistema. A segunda lei, ela define como a energia térmica pode ser transferida apenas de um corpo de maior temperatura para um de menor temperatura. Bom, agora a gente vai abordar os conceitos de ectotermia e endotermia, que são duas estratégias fisiológicas que os animais utilizam, acabaram desenvolvendo ao longo do tempo, para ter um melhor controle da temperatura corporal. Esses conceitos envolvem diretamente a termodinâmica e o metabolismo energético, já que ocorre uma transformação de energia, no caso a energia química, em energia térmica, que é o calor. Então, aqui no primeiro caso, a gente vai tratar sobre os animais ectotérmicos, também conhecidos como animais de sangue frio, que são aqueles cuja temperatura corporal é regulada pelo ambiente externo. Por quê? Sob um olhar mais biofísico, esses animais não têm a capacidade de produzir calor interno, então eles dependem exclusivamente
do ambiente externo para regularem a sua temperatura corporal. Então, essa troca de calor ocorre principalmente pela radiação, que é o caso que a gente pode observar aqui nas imagens dos jacarés tomando um sol, ou condução, um contato direto com pedras quentes, por exemplo, ou também por convecção, seja ar ou água quente, enfim, fluidos que possam aquecer o corpo desses organismos. Então, o que a gente pode observar é que nesses animais as reações químicas são mais lentas, reduzindo a movimentação, a digestão, por exemplo, e, enfim, o desempenho fisiológico no geral. Então, por dependerem do ambiente externo, esses animais acabam tendo um metabolismo mais desacelerado, justamente porque são condicionantes, são dependentes do ambiente externo para manter a sua regulação corporal. E, em contrapartida, e tendo como exemplo nós, seres humanos, os demais mamíferos e as aves, os animais endotérmicos são aqueles capazes de produzir o próprio calor corporal e assim controlarem a temperatura do metabolismo com uma melhor eficiência, com melhor controle, na verdade, né? Então, esse controle e essa produção de calor interno ocorre principalmente pelas reações metabólicas celulares que os organismos realizam, seja pela respiração celular, seja pela atividade muscular ou pela oxidação dos nutrientes que a gente acaba ingerindo na nossa dieta. Então, esses mecanismos de termorregulação são capazes de equilibrar a produção e a perda de calor, já que o principal princípio físico envolvido nisso tudo é o balanço térmico. Então, o organismo precisa manter a geração de calor próxima às perdas que a gente acaba tendo para o ambiente. E isso permite, essa nossa estratégia permite, mesmo em ambientes frios, um equilíbrio. Claro, visto que exige um alto consumo energético e alimentar para manter esse equilíbrio térmico. E ao fazer uma análise dessas estratégias fisiológicas que os animais utilizam para manter a temperatura corporal, a gente pode fazer uma relação direta com as leis da termodinâmica, principalmente a primeira e a segunda lei da termodinâmica. Aqui no caso da primeira lei da termodinâmica, que é a lei da conservação de energia, uma lei que afirma que a energia não pode ser criada nem destruída, apenas transformada, a gente pode ver o exemplo prático nos seres vivos, porque a energia química obtida através dos alimentos e transformada em movimento muscular, impulsos nervosos, síntese de moléculas, todo esse sistema, todo esse processo metabólico e em calor também. Então, por exemplo, quando uma pessoa se alimenta, parte dessa energia vira trabalho biológico dentro do metabolismo e parte é dissipada na forma de calor para o ambiente. Então, o organismo funciona como um sistema de transformação energética, obedecendo o princípio da conservação de energia. Então, a gente pode observar nos ectotérmicos a absorção de grande parte do calor do ambiente e nos endotérmicos a conversão da energia química com maior eficiência em calor metabólico. Já na segunda lei da termodinâmica, a lei da entropia, que afirma que a transformação energética aumenta a entropia do sistema, ou seja, nenhuma conversão da energia é totalmente eficiente, a gente pode observar que parte dessa energia utilizada é sempre perdida na forma de calor. Então, isso explica a produção de calor corporal dos endotérmicos de forma constante e a necessidade contínua dos ectotérmicos por energia, seja através do ambiente externo. Então, a gente pode ver a relação. Claro, e também, agora fazendo um parênteses, ainda na questão da segunda lei, a gente pode ver como essa produção de energia mantém a organização interna, a ordem biológica dos seres vivos, porque há necessidade de consumo constante de energia, portanto, há necessidade de produção constante de energia, justamente visando a mínima organização celular. E aqui, por último, a gente pode ver como esses conceitos de ectotermia, endotermia e termodinâmica aparecem constantemente no nosso cotidiano, explicando diversas situações que envolvem o corpo humano, que envolvem os animais ou até as tecnologias que o ser humano acaba desenvolvendo inspirado nessas estratégias e nessas relações físicas na natureza. Aqui a gente exemplifica, então, por exemplo, nesse slide, dois casos de como dois organismos diferentes, um endotérmico, no caso do ser humano, e um ectotérmico lidam com a perda de calor. No primeiro caso, o ser humano, um ser endotérmico, quando as pessoas sentem frio e começam a tremer, esse processo de tremer é justamente a estratégia de produção de calor sendo botada em prática, porque através dos tremores musculares há um aumento do metabolismo, uma aceleração do metabolismo, e aí parte da energia química consumida é transformada em calor. É uma explicação direta da primeira lei da termodinâmica. Aqui na segunda imagem, que é o caso de um lagarto, um ser ectotérmico, como eles não conseguem fazer a produção interna, ou ao menos não de uma maneira eficiente, produção interna de calor, eles precisam da ação do ambiente externo. Aqui no caso, o calor externo está sendo obtido através da radiação solar, para obter esse aquecimento. Já aqui nesses outros dois exemplos, a gente observa exemplos de isolamento térmico justamente para evitar a perda de calor.
que é a real função das roupas térmicas, na verdade, é manter o calor preso no corpo. Não é, eu acho que existe também o senso comum de que essas roupas te aquecem, mas na verdade elas evitam a saída do calor do corpo e aí sim, obviamente mantém o corpo aquecido, porque reduzem os processos físicos de condução e convecção e ajudam a manter o equilíbrio térmico. É o mesmo caso da geladeira e isolante térmico, né? O funcionamento das geladeiras e outras caixas térmicas se relaciona com esse princípio de transferência de calor e termodinâmica que são interrompidos justamente para manter esses sistemas isolados e com o calor interno ali, presente e equilibrado. A partir de tudo que a gente viu até agora, a gente conclui que a termodinâmica, ela não só explica como as máquinas funcionam, mas ela também explica como os organismos vivos conseguem sobreviver em diferentes ambientes com trocas de energia térmica. E assim, eu agradeço a atenção e espero que tenha sido proveitoso. Muito obrigada!